Quando nos amiga Cristo carregou a nossa dor e nos manda que levemos cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação, e se a culpa não levar, a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado, dados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai mover teu mal escuro. Teus amigos te desprezam, muda sem oração, e com seu amor tão perto, paz terás no coração. Cristo é verdadeira vida, prova nos mostrou quando pra levar-nos levado derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, nos liquida no podemos alcançar. Podemos alcançar. Mal escuro, teus amigos te desprezam, muda sem coração, o seu amor tão perto, paz terás no coração. Cristo é verdadeira vida, prova nos mostrou quando pra levar-nos levado enganou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, nos liquida no podemos alcançar. Nos liquida no
podemos alcançar. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, irmãos na fé em Cristo Jesus. Mais uma quarta-feira se encerra, mais uma vez nós chegamos até você, até a sua casa, por meio da rede social, por meio do Facebook, onde você pode nos ver, onde nós podemos compartilhar, onde nós podemos louvar, onde nós podemos orar a Deus. Que bom que você está conosco, que bom que você tirou esse tempinho com sua família e está nos assistindo e nos acompanhando para mais uma live de louvor, oração e reflexão. Eu convido para juntos cantarmos ou entoarmos o hino Canção da Chegada. Estamos aqui, Senhor. É uma canção conhecida, creio eu que todos conseguem estar junto e cantar junto, pois não precisamos nem do inário, porque já é uma canção bem conhecida. Deixa eu só afinar minha corda do violão. Eu troquei hoje. E vamos lá. Canção da Chegada. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que para nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. O nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, trazendo a mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. Com esta canção, acolho mais uma vez a cada um e a cada uma de vocês. E vamos, então, conhecer o convidado da nossa noite, convidado especial, que por muitos já é conhecido, mas para quem está aqui conosco nos últimos dias, meses, tempos, né, talvez não o conheça, mas vamos, então, convidá-lo para se apresentar. É contigo. Você se apresenta e diz para nós, para o público, quem você é. Olá, boa noite. Muita alegria a gente poder participar hoje nesse momento de louvor, de meditação, de reflexão em torno da palavra de Deus aqui com o diácono Erivelton. E em outros tempos a gente compartilhou um pouco do nosso tempo de estudo de forma conjunta. O pessoal da Paróquia da Serra, nossos amigos que a gente também pôde compartilhar um período do meu pastorado aí algum tempo atrás. Uma alegria muito grande, então, poder estar conosco, com vocês hoje, trazendo esse momento de meditação e de reflexão em torno da palavra de nosso bondoso Deus. Para quem ainda não me conhece, eventualmente, eu sou o pastor Ernóbio Velten,
sou capixaba de nascimento e tenho 18 anos de ministério na ISLB. Atuei no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, fiquei período de 3 anos e pouquinho aí na Serra e, ultimamente, agora nós estamos trabalhando na paróquia de Benedito Novo, é uma cidadezinha pequenininha aqui próxima a Blumenau, em Santa Catarina, no sino do Vale Itajaí. Nós fechamos agora, vamos fechar em março, então, dia 1º de março, exatamente 4 anos de atuação aqui na paróquia de Benedito Novo. Acho que é isso. Grande maioria das pessoas acho que já me conhecem, mas dizer mais uma vez da nossa alegria de poder receber esse convite e partilhar com vocês aqui uma pequena meditação nessa noite de louvor, de adoração. Esperamos também que Deus nos acompanhe, nos ilumine e nos oriente nesse tempo de diálogo que nós queremos ter aqui junto com vocês aí da Paróquia da Serra e as demais pessoas e amigos que certamente vão nos acompanhar aqui nesse momento de meditação. Obrigado, Arnóbio, bem-vindo. Eu vou cantar mais uma canção com o pessoal. Deus é meu amparo. E logo em seguida a gente então passa a palavra para ti, para ouvir o que tu tens a nos dizer nesse tempo difícil ainda, nesse tempo de pandemia que ainda vivemos e ainda devemos nos cuidar, mas sempre cuidando para que a palavra de Deus chegue até todos e todas, em especial aqueles que ainda não têm segurança para vir até a igreja. Cantamos e logo em seguida vamos... Deus é meu amparo. Deus é meu amparo, minha fortaleza, Deus consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. A palavra está contigo. Vamos ouvir o que tu nos traz de mensagem, de inspiração e renovação de fé para mais uma quarta-feira que já está ao fim. A palavra está contigo e nos falamos de Certo, se por acaso acontecer algum imprevisto aí com a tecnologia, que não é o nosso lado mais forte, aí você reaparece na tela de volta para nos ajudar. Esperamos que vocês estejam nos ouvindo bem. Como eu já disse mais uma vez, então quero repetir, é uma alegria receber esse convite da parte aí do Diácono Erivelton, os amigos aí da Paróquia da Serra, de poder trazer uma pequena meditação para essa noite, nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo e tantas outras preocupações que têm atingido o mundo e, de certa forma, também a vida de cada um e de cada um de nós. Quero, acima de tudo, então, saudar a todos vocês, desejando que a graça, que a paz e também a bênção do nosso bondoso Deus possa se fazer presente na vida de cada um de vocês que tem aqui nos acompanhado nesse tempo de meditação, rogando que o Espírito Santo também nos oriente nesse tempo de meditação, no que nós temos a falar, e também o nosso ouvir, para que esta palavra de fato seja acolhida e possa ser uma forma de fortalecer a nossa esperança, a nossa fé na caminhada junto a esse Cristo que nos quer manter motivados, que nos quer manter firmes diante
das dúvidas e preocupações, e também nos envia a esse mundo para falar do seu amor, da sua graça, da sua justiça. Acima de tudo, agradecer a Deus por esta oportunidade. A gente tem dito isso em diversos momentos de conversa. A pandemia nos tirou uma série de questões que nós estávamos acostumados a fazer. Isso no começo nos deixou muito preocupados até a respeito do funcionamento das questões da vida da igreja, mas, por outro lado, também nos trouxe grandes desafios, e um deles, que a gente agradece a Deus, é a possibilidade de podermos fazer uso da tecnologia, das redes sociais, que também é uma forma de poder chegar à casa da nossa gente, de pessoas que eventualmente talvez nem façam parte da ICLB, mas de modo que a gente possa também levar uma palavra, mostrar o nosso jeito de falar de Deus, de anunciar a novidade do Evangelho, e de falar do seu amor e da sua graça que sempre nos acompanham, nos orientam e caminha conosco. Por isso, acima de tudo, nós somos gratos a Deus por esta oportunidade também de estar com vocês nesta noite, mesmo que de forma virtual, de forma online, trazendo uma pequena reflexão em torno da palavra do nosso Criador e do nosso Salvador. Recebi o convite do Erivelton segunda-feira, nós tínhamos recém-chegado de férias, fomos visitar a família da Marina, tivemos um tempo também de felicidade de poder rever as pessoas queridas que fazem parte da nossa história e que tempo a gente não via. E agora, então, nós estamos aqui retomando as atividades na paróquia de Benedito, com as dúvidas que muita gente certamente carrega de como vai ser essa caminhada desse ano de 2021, em meio a essa pandemia, no sentido da gente poder continuar fazendo os nossos trabalhos, mas, ao mesmo tempo, tendo que preservar a nossa vida, a nossa saúde, com aqueles cuidados que a gente está acostumado a ouvir, talvez até já um pouco cansado de tanta repetição, mas que é muito necessário para poder preservar também a nossa vida das pessoas que nos são amadas, porque esse cuidado com a vida digamos assim, é um ato de fé, é o que eu tenho dito aqui na minha comunidade, para os meus grupos também nesse sentido. Quero trazer uma saudação bíblica para a gente poder para começar a nossa conversa hoje, que nós encontramos no livro do profeta Isaías, o capítulo 55. Os versículos 8 e 9 dizem o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Palavra que nós encontramos, então, no livro do profeta Isaías, o capítulo 55, os versículos 8 e 9. Esta palavra bíblica certamente vai servir também para nos orientar um pouquinho naquilo que nós queremos partilhar com vocês nesses 15, 20 minutos que nós temos aqui para poder trazer uma palavra. Quando recebi o convite que o diácono Erivelton me fez, ele disse que a gente poderia pensar num tema, algo que fosse importante para esse momento e naturalmente que uma das questões que vem à mente de todos nós é as questões ligadas à pandemia. Eu já disse isso, nós conversamos aqui às vezes entre nós, nos nossos grupos, que a gente parece que já está cansado de ouvir tanto esse assunto, os jornais, a internet, os noticiários, aquilo que a gente recebe pelos nossos celulares, está sobrecarregado de muita informação, às vezes informações equivocadas, às vezes muitas mentiras envolvendo essa questão desse vírus que se espalhou pelo mundo, e nós precisamos de muita sabedoria, serenidade, para poder lidar com tudo isso e saber, de fato, agir em conformidade com a vida, a partir daquilo que a fé nos convida e nos desafia para a nossa vivência. Então, acima de tudo, uma das palavras que nós temos usado muito aqui na paróquia é a sabedoria diante do cenário que a gente tem vivido, para poder saber como agir e se comportar, as nossas atitudes sempre buscando a defesa e o cuidado com a vida nossa, mas também com a vida das pessoas que estão conosco, que às vezes convivem na mesma casa, que a gente encontra no trabalho e eventualmente também
na igreja, porque esse é um compromisso que nós temos a partir da nossa fé, daquilo que nós aprendemos, de um gesto de amor que Cristo tem para com todos nós. Por isso, acho que mais do que nunca nós precisamos de sabedoria para saber e pedir que Deus nos conceda essa sabedoria para podermos agir de forma correta, de forma a cuidar desta vida que Deus colocou em nossas mãos. Mas, enfim, aí pensando um pouco no assunto, no que nós estamos vivendo, eu resolvi compartilhar com vocês uma pequena questão que nós já conversamos aqui com alguns grupos, pelo menos entre eles a maioria de forma online, com a nossa juventude, especialmente com os grupos da UASE, sobre algumas questões centrais que surgiram a partir desta pandemia, diante dos desafios que nós fomos obrigados a nos adaptar. E esta pandemia, então, ela trouxe perguntas para a humanidade que atingiram o mundo todo. Entre dúvidas, entre questões que nos afligiram e ainda nos afligem, as situações de sofrimento que a gente viveu e ainda está vivendo, mexem também com a nossa fé, de certa forma. E muitas vezes nos fazem perguntar a respeito da ação de Deus, ou até, para ser um pouco mais radical, da existência de Deus. Posso dizer assim para vocês que, como pastor, talvez seja o período que eu mais ouvi questionamentos e perguntas e dúvidas a respeito dessa questão, por que Deus permite essas coisas? Ou, se Deus existe, por que tudo isso acontece? E a gente teve alguns debates, algumas conversas assim bastante interessantes a respeito desse assunto, de como nós lidamos ou como nós articulamos a nossa fé, a nossa esperança, diante de um cenário de muito sofrimento, de uma tragédia que atinge o mundo inteiro, que às vezes também atingiu pessoas próximas da gente, e em muitos casos, inclusive, levaram amigos e familiares ao falecimento, nos tirando essas pessoas do nosso convívio. Uma das primeiras questões que a gente constata diante de tudo isso é que, diante de um cenário de muita dor, diante de uma tragédia, é comum a gente ouvir essa pergunta, se Deus existe, né? Ou por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Não só relacionada à pandemia, às vezes um acidente, que acontece de forma inesperada, uma tragédia, uma doença que nos pega de surpresa, sempre nos levam a colocar essas perguntas, porque elas mexem com a nossa vida, com os nossos conceitos, com o nosso conhecimento, com aquelas coisas que às vezes a gente achava que tinha muita certeza e de repente parece que tudo aquilo se desmorona. E aí como é que nós falamos de Deus diante desse cenário de dor causados pela tragédia? Quando a pandemia do coronavírus ou da Covid-19 se espalhou pelo mundo afora, trazendo muito sofrimento, mexendo com a nossa rotina, trazendo muita morte, mexendo com o nosso ritmo de vida, como eu já disse, uma das conversas que nós tivemos assim de uma forma muito insistente, perguntando, será que Deus existe mesmo? Onde Deus está quando Ele permite toda essa tragédia, essas dores, essas coisas que a gente precisa lidar, que a gente não gostaria, mas que estão colocadas aí no mundo. E também surgiu, junto com isso, às vezes, alguma pergunta que eu acredito que às vezes nos deixa um pouco mais assustados ou até preocupados ou confusos, quando a pessoa pergunta, mas pastor, é pecado eu duvidar da existência de Deus diante desse cenário? Eu estou preocupado com isso, porque eu, de repente, em alguma situação, eu já comecei a pensar que Deus não existe. Eu passei usando aqui algumas palavras que nós ouvimos, eu passei a descrer, eu passei a ficar preocupado que, de repente, eu estou colocando a existência de Deus e, porventura, a minha fé em dúvida. E a gente sabe que a fé
ela é uma das questões mais importantes da nossa vida, que dão sentido para a vida, que sustentam a nossa caminhada, e quando se mexe nessas coisas fundamentais, a gente, de fato, tende a ficar, de certo modo, abalado, né? Isso mexe com a gente, isso nos tira o chão, muitas vezes, e nós precisamos ter muita serenidade, a palavra que eu já usei no início, sabedoria, para poder lidar com tudo isso e também procurar, às vezes, as pessoas corretas que vão nos ajudar a talvez não resolver todos os nossos problemas e tirar todas as nossas dúvidas, mas nos ajudar nesta caminhada. A pergunta, então, como lidar com essas questões tão importantes, essas perguntas existenciais para a nossa vida, num cenário de sofrimento que nós estamos vivendo, causado pela pandemia, mas não só por ela. Temos outras situações que também, às vezes, nos tiram o chão, nos deixam preocupados e fazem a gente perguntar por essas questões que mexem conosco. Como eu já disse, esse foi um dos temas que nós tratamos durante o ano passado. Renderam aí conversas muito interessantes com um grupo da juventude que nós temos aqui, também com os nossos outras pessoas, às vezes em conversas particulares, com o grupo da UASE, onde nós realizamos alguns encontros online. E diante das questões colocadas, uma das respostas que eu procuro sempre dar, assim, em primeiro lugar, é dizer que diante dessas perguntas existenciais que nós fazemos na vida, e talvez outras que às vezes nos atingem, primeiro que nós não temos uma resposta ou uma receita pronta, como por exemplo, se alguém pergunta como eu faço um bolo de cenoura. Eu vou passar os ingredientes, de repente eu vou dizer a forma de fazer isso e se a pessoa seguir os passos corretinhos, certamente vai sair um bolo muito gostoso de ser saboreado. A vida ela é um dinamismo diferente, ela tem as suas complexidades diferentes, as pessoas têm personalidades diferentes, elas têm visões de mundo diferentes, e por isso é uma das questões que eu sempre tenho dito, às vezes ou a forma como eu compreendo a vida, enxergo a fé, a minha relação com Deus, ela pode até servir de parâmetro, mas eu não posso querer que as outras pessoas sigam exatamente a minha receita, porque nem sempre isso pode dar certo, a partir da visão que cada um de nós tem de mundo, de como nós compreendemos essas coisas, porque a fé ela tem os seus parâmetros, digamos assim, centrais e que são comuns, mas, ao mesmo tempo, ela é uma experiência muito pessoal de cada pessoa, na sua relação, no seu conhecimento com Deus e na sua comunhão com esse Deus da vida. E quero dizer também que isso não é uma coisa ruim, é coisa boa. Essa diversidade que nós temos no mundo, na criação, ela é coisa bonita. Eu acho que é uma das grandes maravilhas que nós temos na criação de Deus, que nos faz olhar para esse mundo, que nos faz crescer, que nos faz aprender, que faz a gente crescer como pessoa, quando a gente está aberto para acolher as novidades que a vida nos oferece todos os dias, nas pessoas que Deus coloca em nosso caminho, nas coisas que nós vemos, às vezes, numa pequena questão da natureza, enfim, numa palavra que alguém compartilha conosco, e às vezes até numa situação onde alguém nos obriga a pensar algo que a gente não estava acostumado e nos provoca a repensar também a nossa vida e as nossas atitudes. Então, quer dizer assim, essa diversidade também é coisa bonita, no sentido de nos fazer crescer como pessoas. Mas então, vamos lá. O que fazer ou dizer quando bate aquela dúvida a respeito da nossa fé? A pessoa cristã, ela pode ou não pode ter dúvidas a respeito da existência ou da ação de Deus? É um tema que certamente vai demandar de vocês que nos acompanham respostas diferentes. E a minha ideia aqui não é trazer também, como eu disse, uma receita pronta, mas provocar uma reflexão a partir disso, a partir da fé de cada um. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno texto que, de repente, alguém já tenha lido ele, porque não é um texto tão recente assim, e está aí também disponível em alguns sites das nossas redes sociais, mas que eu considero muito importante para poder exemplificar um pouquinho daquilo que eu gostaria de falar.
O texto, ele começa dizendo o seguinte, é uma constatação que um jovem de uma igreja, se eu não me engano, eu acabei não encontrando mais a referência, mas de uma igreja batista da Bahia, ele escreve para o seu pastor, um jovem atuante, dizendo o seguinte: pastor, eu confesso que nesses dias eu comecei a descrer de Deus. Certamente uma pergunta colocada, como eu já disse, diante da situação que a pandemia trouxe e tantas outras coisas negativas e ruins que a gente vê acontecendo no mundo, pela pergunta, então, da existência de Deus, ou por que Deus deixa essas coisas acontecer. Então, esse jovem, de uma forma muito inteligente, diga-se de passagem, ele não fica com essa dúvida para si, ele procura o seu pastor e escreve para ele, então, dizendo, manifestando essa sua preocupação, dizendo que ele sente que está começando a descrer de Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês a partir desta questão, porque certamente essa é uma dúvida que às vezes atinge muitas pessoas, é a resposta que esse pastor dá para esse jovem. Eu acho ela muito bacana, algo assim que pode nos ajudar também a repensar a nossa fé. Eu vou ler esse textinho para vocês, ele não é muito comprido, e depois a gente então pensa e compartilha alguns pensamentos que vão além disso. Diante da questão colocada, então, esse pastor, ele convida esse rapaz a refletir, a pensar alguns conceitos acerca de Deus, da vida e também da situação atual que o mundo se encontra. E ele escreve o seguinte, abre aspas, é tempo de ampliar os nossos conceitos sobre Deus. De fato, aquela ideia de um Deus muito pequeno, que atende às nossas demandas ou vontades particulares o tempo todo, não dá conta de explicar uma realidade tão trágica como nós estamos vivendo. Muitos vão orar e serão poupados, escreve o pastor. Outros vão orar e mesmo assim irão nos deixar. Às vezes é preciso descrer de Deus várias vezes para a gente poder realmente crer em Deus. O que eu quero dizer com isso? Que as imagens que a gente tem de Deus precisam ser ampliadas, precisam ser reconstruídas de vez em quando. Muitas vezes nós temos uma visão de Deus muito limitada em função de algumas doutrinas que a gente aprende desde a nossa infância, ou daquilo que nós vamos criando das nossas ideias a respeito de Deus. Em resumo, acaba que conhecemos apenas aquele Deus que é uma resposta para as nossas ansiedades e para as nossas vontades. O teólogo luterano, Paul Tillich, ele chama essa crença nesse Deus particular de idolatria. Faço aqui um pequeno adendo, talvez seja por isso que nós sempre temos na Bíblia a insistência de a gente não criar imagens de Deus. Não só aquelas pinturas, né? Mas às vezes nós criamos na nossa cabeça uma imagem de Deus, e toda a imagem de Deus que nós fazemos, isso não é um grande problema a princípio, mas ela vai ser sempre limitada, porque Deus é muito mais complexo, ele é muito maior do que tudo aquilo que nós, enquanto seres humanos, podemos imaginar, desenvolver ou criar das nossas ideias. Continua o pastor. Deuses, e com letra minúscula, são construídos para atender às nossas vontades. E esses deuses não são o verdadeiro Deus, o ser, o mistério que é a fonte de todas as coisas, que é a fonte da vida. O Deus verdadeiro, não esse que muitas igrejas e pessoas resumem como se fossem um mordomo fiel, sempre pronto a nos atender, ele traz muitas complexidades consigo. E precisamos estar abertos para refletir sobre cada uma dessas complexidades. Se nós, seres humanos, já somos muito complexos, imagine Deus. Como Gilberto Gil dizia, meu Deus é mais complexo, mais tudo. Eu acho que esses momentos de crise servem para a gente desconstruir nossas imagens pequenas de Deus. Crises são oportunidades para a gente aprofundar a nossa fé e abrir os nossos horizontes.
Fecha aspas. Esta é, então, a pequena carta que esse pastor, de uma forma, eu considero pelo menos muito inteligente e muito carinhosa, responde à pergunta para aquele jovem que diz que está começando a perder a fé em Deus. Enfim, como eu disse, é um assunto que talvez encontre uma série de respostas, e a minha intenção aqui não é encerrar ele, mas é fazer a gente trazer esta provocação de que, às vezes, nós também duvidamos. Eu digo agora, de minha parte pessoal, como pastor, às vezes também, no meu caso, bate dúvidas a respeito da ação de Deus e do que nós pregamos a respeito dele. E uma das questões que eu sempre carrego comigo é de que a fé não nos torna pessoas superpoderosas, acima do bem e do mal, livres de um acidente, livres de que o mal possa nos atingir. A Bíblia não vai fazer nenhum tipo de promessa nesse sentido. Ela vai dizer de que também nas dificuldades, também nos caminhos difíceis, também naquelas estradas onde tem obstáculos, nós podemos contar com a presença e com a ajuda de Deus, mesmo que às vezes a gente se sinta em algum momento fraco. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que quando nós somos fracos é que nós somos fortes, porque aí Deus de fato está agindo na nossa vida, mesmo que muitas vezes a gente nem perceba isso diante dessa caminhada. Então, quero dizer assim, o mais interessante seria se a gente pudesse trocar ideias, mas infelizmente a rede social e o tempo também não nos permite exatamente essa dinâmica, mas as dúvidas, elas não são coisas que vão nos levar para um caminho da perdição. As dúvidas são importantes. No meio luterano a gente diz que a dúvida é a irmã gêmea da fé, na verdade, porque a partir das dúvidas nós começamos a fazer perguntas a respeito da vida, a respeito da fé, a respeito de Deus, e as perguntas vão nos trazendo respostas que vão nos ajudando a elaborar, nos aprofundar nesse conhecimento, na comunhão com Deus, que na verdade é uma caminhada. A vida de fé é uma jornada que a gente faz ao lado de Cristo nesse mundo, e se nós alcançarmos a alegria de termos 100 anos, certamente nós vamos ter muita coisa ainda a aprender a respeito dele. Então, certamente as dúvidas nesse sentido, elas não são de todo ruins, mas elas vão nos ajudar a elaborar, a aprofundar a nossa fé e, eu diria, a tornar a nossa fé mais firme, mais forte diante das crises que a gente enfrenta. Naturalmente, agora nós falamos dessa crise da pandemia que está aí. Por isso, ainda hoje eu li um texto que, quando a gente pergunta por que Deus permite o sofrimento, ou se Deus está presente no sofrimento, ele vai dizer, a pessoa escreveu, que Deus está justamente ali naquela pessoa que sofre. Relembrando de que, quando Cristo foi levado para a cruz, na sua mais profunda dor, Deus estava lá com ele. Não deixou ele abandonado, e nós recordamos isso no domingo da Páscoa, onde Cristo ressurge, vencendo a morte, vencendo os males que havia sido infringindo, provando e mostrando que ele não estava sozinho, ou seja, que Deus estava ao seu lado. Então, nesse sentido, a dúvida não é falta de fé, né? A dúvida não é fraqueza, no sentido de a gente se sentir perdido ou condenado por Deus, né? A dúvida levanta perguntas pelo sentido da vida. E são essas perguntas, como eu já disse, que nos fazem ir aprendendo, reaprendendo a nossa fé, a nossa relação com Deus na jornada da vida, nesse mundo que Deus nos permitiu aqui, essa caminhada. Duvidar, então, não é o grande problema da vida. O problema é quando a gente perde a esperança. Aí sim. Porque a esperança que nos faz caminhar, a esperança que nos faz a correr em busca de respostas para as nossas dúvidas, mesmo que a gente às vezes encontre um ou outro obstáculo no caminho, é a esperança que nos faz cantar, mesmo diante das tristezas da vida, é a esperança que nos motiva para a oração, quando as trevas querem se sobrepor sobre nós, e a gente busca a Deus e procura nele uma ajuda para nos socorrer. É a esperança que também nos move para a ação, mesmo que a gente pareça muito pequeno diante dos problemas do mundo. Então, esse compromisso de eu buscar a Deus, de eu manter a minha comunhão com Ele, mas, ao mesmo tempo, de eu ouvir o chamado e o envio que Deus me faz para poder ser uma pequena semente, para poder ser um pequeno instrumento de anunciar a sua paz, anunciar a sua justiça, o seu amor para esse mundo, especialmente onde tem pessoas que estão
passando por algum tipo de sofrimento. Rubem Alves falava em esperançar. Eu acho muito bonita essa palavra, eu carrego ela comigo, né? E é o que nós precisamos fazer, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque apesar de tanto sofrimento que o mundo tem passado, e às vezes algumas pessoas experimentam esse sofrimento mais forte na sua vida pessoal e particular, Deus não nos deixa sozinhos, Deus não nos deixa abandonados à nossa própria sorte. Precisamos aprender que muitas vezes as nossas crenças e ideias a respeito de Deus, elas são limitadas. E Deus está acima delas, como nós ouvimos na palavra de Isaías. E aí é preciso ter o coração, a mente abertos para poder acolher essas grandes novidades que Ele quer oferecer todos os dias para a nossa vida, para a gente poder, de fato, sentir a sua presença e experimentar o seu cuidado. E quando nós estamos abertos para acolher essas novidades a respeito de Deus, a cada dia na nossa vida, a construir, a desconstruir e a reconstruir as nossas ideias e a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa própria comunhão com Deus, nós vamos perceber que a alegria e o sentido da vida não está na ausência dos problemas, mas está na caminhada e na força que nós encontramos para poder superar eles. E grande parte dos problemas, acho que aqui entra uma questão fundamental, de que a gente não consegue fazer isso sozinho. Nós precisamos de comunhão com outras pessoas, e a fé cristã, ela tem essa premissa básica da convivência, apesar da pandemia estar nos tirando essa possibilidade, ou reduzindo essa possibilidade durante esse tempo, mas sempre lembrar de que quando nós buscamos também a comunhão com outras pessoas, com irmãos e irmãs na fé, a gente encontra aí uma bonita jornada, espaço de convivência, onde Deus nos coloca para poder agir e também ser um instrumento nessa caminhada, de levar um pouco de luz, de levar um pouco de amor, de levar um pouco de carinho para pessoas que precisam, e às vezes também de ser acolhido, de ser abraçado por outras pessoas que são instrumentos de Deus, que às vezes nos socorrem e nos auxiliam em momentos de preocupação, de dor, de confusão, de dúvidas que a gente tenha. E muitas vezes Deus coloca alguém lá que nos ilumina com uma palavra, com um abraço carinhoso, com um sorriso, que na hora a gente às vezes nem se dá conta, mas lá na frente a gente percebe que elas iluminaram o nosso caminho ou salvaram o nosso dia, se dá para ser assim. Sempre caminhando na certeza de que, se nós fazemos isso, nós temos em Deus esse porto seguro que nos traz a força, a esperança e a certeza de que, apesar dos obstáculos, apesar das dúvidas, apesar das preocupações que muitas vezes se abatem sobre nós, Deus continua caminhando conosco, muitas vezes nos carregando nos braços, muitas vezes nos dando também um empurrãozinho para a gente poder continuar a caminhada e nos desafiando a continuar levando essa notícia da sua presença para o mundo, porque é isso que nós somos. Nós somos instrumentos do amor de Deus nesse mundo. E aí, parafraseando um texto bíblico de Jesus, quando diz: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, é para isso que nós estamos aqui. Então, que a gente possa, em meio às nossas dúvidas, em meio às nossas perguntas, acima de tudo, ter a certeza de que Deus continua do nosso lado, e que às vezes as nossas ideias, elas são menores do que Deus, e nós precisamos estar abertos para acolher as novidades que Deus nos oferece todos os dias. Eu quero concluir por aqui com uma pequena frase de Tiago de Mello, que diz: faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. Então a gente sabe que nós estamos vivendo, vocês todos sabem disso, tempos difíceis. Às vezes é um tempo de escuridão, mas nós podemos continuar cantando, não fazendo de conta que os problemas não existem, mas porque nós sabemos que na presença de Deus, essa escuridão, ela haverá de ser superada com a nossa confiança, com a nossa fé firmes em Deus, com as nossas dúvidas e preocupações, sabendo que Deus cuida delas também, mas ao mesmo tempo também com as nossas atitudes de amor, de cuidado, com a vida de responsabilidade, nesse tempo difícil que a gente está vivendo. Certamente nós poderemos aí também levar uma luz para esse mundo, no sentido de combater essa escuridão. Então, eu quero trazer mais uma vez esta frase: faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. Temos dúvidas, natural que tenhamos. Eu não me lembro agora onde eu li há pouco tempo atrás uma frase nesse sentido também, de que os pássaros cantam
de madrugada, quando ainda é escuro, porque eles sabem que vai amanhecer. E eu aqui, onde eu moro, algumas pessoas aí da Serra já conheceram a minha casa, o Erivelto, inclusive, também já esteve por aqui. A gente vive no meio da natureza e sempre de madrugada os pássaros cantam. Antes de amanhecer, eu carrego comigo essa convivência com a natureza, que é muito bacana. E a gente ouve essa frase que o passarinho canta de madrugada porque ele sabe que a luz vai clarear o dia. E nós podemos também assim manter a nossa esperança firme, porque sabemos que com a ajuda de Deus, com a nossa atitude de compromisso e cuidado com a vida, certamente essas dificuldades serão superadas e a gente vai sair mais fortalecido, mais renovados em nossa fé, e é o que nós desejamos para todos. Um grande abraço, nosso desejo de que Deus conceda muita sabedoria a todos vocês que nos acompanharam e que a sua luz e as suas bênçãos continuem iluminando a vida de vocês, fortalecendo a sua fé e trazendo esperança e luz para a vida de cada um. Amém. Obrigado, Hernóbio, por estas palavras, e pela esperança, né? A gente sente muito, né, que quando a gente fica meio de mãos atadas por causa de uma pandemia, a gente se pergunta todos os dias, né, como vai ser hoje, o que será amanhã, o que posso fazer, né, Então, acho que as suas palavras se resumem bem na canção que a gente vai cantar agora. Eu acho que quando a gente tem dúvidas, a gente deve unir as mãos, na figurinha também que eu coloquei no convite, e talvez, que nem você disse na frase, devemos sempre cantar, assim como os passarinhos cantam de madrugada. Eu já fui muitas vezes acordado pelo canto dos passarinhos de madrugada, e isso é gratificante, e faz com que a gente se dá conta de que nós temos um Deus que nos olha, um Deus que nos guia, um Deus que se preocupa conosco, não nos deixa amparados, né? Então, buscai primeiro o reino de Deus. Cantamos juntos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão a pessoa viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Daqui mais um pouco o Hernóbio volta para trazer uma palavra de bênção para nós, e eu peço mais um pouquinho de atenção de cada um e cada uma, para que possa dar dois breves avisos, e vocês já podem também agora participar conosco, para quem nos assiste. Logo em seguida os avisos, vamos ter um momento de oração, de intercessão, de agradecimento, e você pode escrever aí no chat o seu pedido de intercessão, o seu pedido de agradecimento que queremos incluir na oração. E já vou te dizendo, Hernóbio, depois você acessa o Facebook da paróquia e olhe lá todos os comentários que tem, né, em relação ao que você trouxe e falou. E se eu ler tudo para ti aqui agora, nós vamos ficar até amanhã cedo. Então, acesse lá depois do Facebook e você tem como ver os comentários lá. Até logo mais.
Eu quero, então, compartilhar com vocês nosso programa de cultos do final de semana. Na sexta-feira, agora, às 19h30, nós teremos culto em Seu Rosa. Sábado, às 19 horas, em Nova Carapina. E domingo de manhã, às 9 horas, aqui em Jardim Limoeiro. Será um culto de oração memorial e também um culto transmitido ao vivo no canal do YouTube do Sínodo. E domingo à noite, nós teremos culto na Serra Sede. Vale lembrar, não vou agora mostrar o convite aqui, mas na Serra Sede, às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, antes do culto, estamos oferecendo um curso de batismo. Então, para quem aos arredores aqui precisar ou tem interesse em fazer, está convidado. Domingo, às 16 horas, em Serra Sede. Nós, ao longo do ano, ao longo da pandemia, nós nos preocupamos muito e fizemos tudo, né, para que continuássemos a manter a nossa igreja e também honrar os compromissos financeiros na qual ela tem, né? Nós agradecemos muito que as pessoas continuaram a fazer suas contribuições. Tivemos que fazer uma campanha de ação de graças para amenizar um pouquinho a ausência das festas comunitárias e também da festa da paróquia, que normalmente também se faz ou se faziam para suprir o orçamento, né, financeiro, tanto das comunidades quanto da paróquia. E como nós ainda estamos na pandemia, né, claro que nós já temos notícias de que fim de março, abril, todos nós possivelmente seremos imunizados ou receberemos já doses da vacina, se Deus assim permitir, se o governo também assim conseguir organizar tudo, mas isso não significa que a gente pode imediatamente voltar à normalidade do que era antes, né? Então, nós temos como conselho paroquial, realizado no dia 13 de dezembro do ano passado, uma proposta que é a ação comunidades. Eu estou mostrando agora para vocês, de primeira mão, o cartaz. Talvez ele esteja um pouquinho pequeno, mas nos próximos dias vocês vão receber isso no WhatsApp e também vamos mostrar isso no público. Ação comunidades é uma ideia que surgiu a partir das festas que a gente não consegue realizar, né? Então, assim, o que é essa ação comunidades? A gente sabe que todos e todas que se envolvem nas festas têm seus gastos, né? Suas despesas ali para almoço, para roleta, compra de rifas, enfim, tudo isso não será ainda possível fazer no primeiro semestre desse ano, e daí no segundo semestre a gente está bem comprometido com isso. Então surgiu uma ideia da gente fazer uma ação comunidades, onde, além daquela contribuição mensal que você já faz, né, você pode fazer uma contribuição mensal também, recebendo um carnê, que eu já vou mostrar para vocês, onde todos, crianças, jovens, adultos, podem contribuir mensalmente, com valores que vocês mesmos podem escolher a partir do momento que vocês receberem esse carnezinho. Pode ser R$10, R$20, R$30 ou R$50, através desse carnê da campanha, né? E essa doação, ela faz a nossa missão como igreja continuar aqui na Serra, né, honrando os nossos compromissos. Então, aquele valor, aquela despesa que você teria na festa que não tem, você pode canalizar ou direcionar para essa contribuição. E tem uma novidade, né? Nós, para quem for receber ou pegar um carnê desses, se você contribuir mensalmente e quitar ele, ou contribuir todos os meses com o valor que você escolher, em dezembro, terminado ele, fechando ele, você concorre a prêmios, e são 12 prêmios que você concorre num sorteio que iremos fazer. Cada carnezinho tem um número, e esse número vai ser o seu número da sorte para concorrer a 12 prêmios. E prêmios esses todos que nós conseguimos também como doação. Primeiro prêmio vai ser uma televisão, segundo prêmio R$400, terceiro prêmio R$350, quarto
300, assim sucessivamente, até chegar ao sexto prêmio, que é R$ 200. Depois o sétimo vai ser um kit carnes para churrasco, oitavo prêmio uma cesta básica, nono prêmio uma cesta natalina, 10º prêmio uma cesta de chocolates, 11º prêmio um kit de beleza e o último prêmio um jogo de toalhas. Então, para você que é membro da nossa paróquia, participe desta ação, desta solidariedade para com a sua igreja, para que nós possamos continuar a fazer esse trabalho todo. O carnê é esse modelinho aqui, que vocês podem ver, né? Tem a mesma logo da marca. Aqui na capa você já tem a opção de marcar o valor que você quer contribuir com o mês, 10, 20, 30 ou 50. E aí, dentro, você vai preencher um pedacinho que vai ser destacado para a gente ter o controle, e o outro fica com você. Quitando ele em dezembro, você está automaticamente concorrendo a esses prêmios que eu listei há pouco. Maiores detalhes, maiores notícias sobre isso vocês vão receber. Lembrando que isso é uma ideia que partiu da nossa tesouraria, dos nossos tesoureiros, presidentes das comunidades, também da diretoria da paróquia. Estou de antemão compartilhando com vocês. Sábado temos uma reunião da diretoria da paróquia com os presidentes das comunidades e tesoureiros para a gente encaminhar isso para as comunidades. E, claro, né, todos e todas vão ser motivados e motivadas a participar desta ação solidária. De avisos eu tenho esses. Aguardem que a gente vai comunicar mais coisas nos grupos do WhatsApp das comunidades, para que vocês não percam nenhuma informação e nada do que acontece em nossa paróquia. De antemão também digo que na semana que vem, entre os dias 9 e 18, estarei 10 dias de férias, mas as lives nas próximas 2 quartas-feiras vão continuar. Talvez não estarei aqui com vocês, mas alguém da paróquia, sim, vai estar conduzindo e coordenando isso, com certeza, com vocês. Então, não percam as nossas lives das próximas quarta-feiras. Estarei de volta logo depois de 10 dias de férias para dar uma refrescada, uma descansada. Muitas pessoas já colocaram aqui, então, o seu pedido de oração. Continuem escrevendo. E para nos preparar para este momento de oração, eu convido para cantarmos a canção de Senhor, oramos agora. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não tem luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão, e dá-lhes Jesus, e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa nós todos, ouve nossa voz, Senhor. Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós, Senhor. Que seja feliz aquele que diz: eu creio também, Senhor. Nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém, Senhor. Compartilho então os motivos de oração, de intercessão, de agradecimento
Roberto Carlos Schultz, obrigado por falar conosco, pastor Ernov. Um grande abraço para você e coloca a sua vida em oração. Araceli Schultz Bastos, amém pela mensagem, linda mensagem, obrigado. Edith Berg, Stange, obrigado, pastor Ernov, pela sua mensagem de fé e esperança. Um carinhoso abraço para você e para Marina. Ana Cláudia, mensagem muito bonita, abraços também a você e sua esposa. Vantuil Schwantz, obrigado por aceitar este convite e nos trazer esta linda reflexão. E assim, Norma Detman pede por todos que estão presentes, ora por cada um e cada uma. A Joselita Gonçalves, lá de Aracruz, você conhece, celebrou muito na casa dela, pede oração por ela e também pela família. A Irma, um abraço para todos nós. Ademar Caetano, que Deus nos abençoe a todos nós. A Rosinéia Schultz pede oração pela família, pela avó dela e todos que estão enlutados. A Nilda agradece a sua mensagem. A Rosalina Spanner pede que inclua a família dela na oração. Desde já agradece. Erasmo Tim, boa noite a todos, obrigado pela mensagem, abraços a você, Ernov, também para a Marina, grato também ao diácono que vos fala. A Ivani Cor, oração pelo Jorge, esposo de uma amiga que está internado há 60 dias, acometido pelo Covid. A Nilda agradece pelo nosso diácono Erigaldo, que vos fala, pela nossa comunidade e coloca todos em oração. A Osnéia Schultz, oração por você, Ernov, pela sua família, também a mim. Gratidão pelas lindas palavras que sempre nos dá ânimo para prosseguir. A Irma, mais uma vez, transmite um abraço. Natalina Klitsky pede oração pela família, principalmente pela irmã Vanilda, que enfrenta o seu câncer. Leumanites agradece a mim, diácono, que vos fala, e também a você, pastor Ernov, pela mensagem, e abraços para a Marina. Vinícius Pona, nosso presidente da paróquia, agradece a você, pastor Ernov, pela visita e pela mensagem, é sempre bem-vindo. Abraço a você, Marina, e a toda a paróquia de Benedito Novo. Sei que tem pessoas daí também nos assistindo. Leumanites pede oração à família Marcial, pela perda do nosso colega de trabalho, que veio a óbito num grave acidente nesta última segunda-feira e foi sepultado também há poucos dias. Laurita Klitsky, que nos acompanha, grata pelas orações. Lucinéia Wutke, agradece pelo livramento que Cindy e colegas de trabalho tiveram em um assunto, ou imagino que seja assalto na empresa que ela trabalha, gratidão. Também agradecemos a Deus por isso. Também a Inês compartilhou um acidente de carro que ela teve e, graças a Deus, ela está bem. Hoje teve um procedimento cirúrgico e tudo está bem e oramos por ela. Lindaura Schultz, agradecemos pela mensagem deixada a todos nós, pelo pastor, um grande abraço. A Mara agradece a sua presença e que bom que você esteve em nossa live. Roberto Augusto Roeder pede oração pela família e amigos. Roberto Carlos Schultz pede oração para cada membro de nossa paróquia, que cada um possa ter a devida referência na sua própria fé e que move e dá direção e força necessária. A Mara, obrigado ao diácono Erigaldo, quem vos fala, e por nos trazer sempre palavra, que Deus continue abençoando você, né, a mim e a todos nós, com esse dom maravilhoso que temos. Obrigado, Mara. Assim, eu também compartilho, né, em novembro do ano passado, todos os meus familiares, pai, mãe, minhas irmãs, cunhados, meus sobrinhos, foram diagnosticados com Covid, e nesta semana agora, então, tanto a sogra da minha irmã mais velha, quanto a sogra da minha irmã caçula, elas são mãe e filha, né? A mãe
A dona Lídia é sogra da minha irmã mais velha, e a filha dela é sogra da minha irmã caçula, as duas moram juntas, e foram também diagnosticadas com Covid, e a dona Lídia encontra-se internada e recebendo oxigênio no hospital em Santa Maria de Itibá. Oremos pela Lídia, pela Anilda, e também por toda a minha família, que já se livrou disso, mas todo cuidado é pouco. A pandemia ainda está aí, causando medo, preocupação, e devemos, assim, ainda nos cuidar para que possamos cuidar dos outros. Assim, oramos em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado por cada um e cada uma que aqui está conosco. Obrigado pelas palavras que cada um disse. A oração, ela se torna grande, se forma uma corrente forte para que a fé, para que o Espírito Santo nos proteja de qualquer mal e de qualquer perigo, em especial nos cuida ainda nesta pandemia que agora está no seu auge, mesmo que a vacina já está chegando aos poucos, mas isso não significa que devemos ficar ainda tranquilos. Devemos, sim, cuidar, mas manter firme a chama da nossa fé em Ti, ó Deus. Assim nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido assim, então, o pastor Ernóbio a dirigir-nos uma palavra de bênção, e sobre esta palavra nós nos despedimos aqui nesta noite, e que possamos nos encontrar em breve novamente por aqui. Uma boa noite e um abraço a todos. Ouvimos e recebemos a bênção de Deus, e ainda cantamos uma canção final para então nos despedirmos. Contigo. Obrigado mais uma vez, Diácono Erivelton. Uma alegria a gente poder participar com vocês aqui nesse momento de meditação, de poder rever alguns amigos e pessoas queridas que a gente também fez aí no tempo que estivemos na Serra. Na medida que for possível, a gente vai poder se reencontrar quando eu tirar umas férias para visitar a minha família aí no Espírito Santo. A gente sempre consegue fazer uma forcinha para poder visitar uns amigos. A gente também transmite um abraço da parte da Marina para todos vocês aí, agradecer pelo carinho com que vocês também sempre nos trataram e nos recebem quando a gente consegue também dar uma passada por aí. Antes da bênção, me permita dizer assim, de que também continuar motivando que vocês aí na Serra continuem se empenhando pela vida da igreja, como sempre fizeram, com tanto carinho. Vocês sempre deram um testemunho muito bonito, muito bacana, e a gente sempre carrega isso como um exemplo para onde nós vamos também, no sentido de dizer a dedicação, o empenho de vocês aí em favor das comunidades e dos pontos de pregação dos quais a paróquia da Serra faz parte. Continue se empenhando, continue se cuidando, que é o mais importante nesse tempo que a gente ainda não pode ter as nossas atividades normais como a gente gostaria, isso é muito importante. Que Deus ilumine a vida de cada um, que Deus mantenha a esperança de vocês firme diante de todo esse cenário, e que, acima de tudo, Ele possa se fazer, então, presente na vida, na casa e na família de cada um de vocês. Quero dizer, assim, também da minha alegria de poder participar hoje, e dizer já de antemão, não que eu esteja já me oferecendo, né, Erivelton, mas se for o caso de outras vezes a gente também puder participar, e for possível, a gente também está à disposição para poder partilhar outra palavra, e quem sabe a gente cria mais momentos para poder ter esse tempo de comunhão, mesmo que seja de forma online. É uma forma também que nós temos aí para poder divulgar a palavra de Deus. Antes da bênção, ainda dizer uma palavra que tem aqui, nós tínhamos o nosso ex-presidente da paróquia, seu Fritz Reder, sempre dizia nas nossas reuniões, e acho que vale não só para situações de decisão, mas para a vida toda, e também para vocês, que vocês tenham sempre a cabeça fria
e um coração quente, porque quando nós assim agimos, certamente as coisas tendem a andar por um bom caminho. Rogamos então que a bênção, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus, ela possa ser derramada na vida de todos vocês e que Ele guie os caminhos e ilumine os passos de vocês. A gente, quero contar a vocês, a estenderem a mão dessa forma, aqui na juventude, nós temos às vezes, criamos um hábito de fazer o seguinte, a gente estende uma mão, no sentido de que nós pedimos a benção de Deus, para que Ele preencha a nossa vida, mas nós não queremos só para nós essa benção, a gente também é chamado a partilhar essa benção. E a outra mão, a gente faz ela para baixo. Então, no sentido de que eu também, essa bênção que eu peço para Deus, eu desejo que ela seja estendida, seja à minha família, aos meus vizinhos, ao pessoal da minha igreja, enfim, a todas as pessoas desse mundo. Por isso eu gostaria então de convidar a vocês que façam esse gesto. Uma mão para cima, pedindo a bênção de Deus, a outra mão para baixo, onde nós então desejamos que essa bênção que Deus nos concede seja estendida também aos nossos irmãos e assim rogamos que ela seja derramada sobre a vida e a família de cada um e de cada um de vocês. Que a terra abra caminhos diante dos teus passos e que o vento sopre suave nos teus ombros, que o sol brilhe sempre cálido e fraterno no teu rosto e que a chuva caia suave nos teus campos. E até podermos nos encontrar, Deus te guarde no calor do teu abraço. Assim venha sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e que é Espírito Santo. Amém. Que essa bênção de Deus possa ser guardada no coração de cada um de vocês e que Ele esteja presente na sua casa e também na sua família. Amém. Amém. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitador, a paz do Senhor, a todos alcançará. A paz do Senhor, a todos alcançará. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitador, estás presente a minha apressa-te a recebê-la. Se estás presente a minha apressa-te a recebê-la. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitador, não pode viver trancadamente, responde a compartilhá-la. Não pode viver trancadamente, responde a compartilhá-la. Assim nos despedimos. Um tchau, um abraço virtual para todos, uma boa noite e até logo.